deles que chama bastante atenção, são muitos trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham em Carta Capital, é justamente a reforma trabalhista. Em relação à reforma trabalhista, diversas candidaturas pregam mudanças nessa legislação atual, né, pós-reforma de Michel Temer, mas tem evitado usar o termo revogação ou revogação total. Cito, por exemplo, a do ex-presidente Lula, que fala em revisão ou atualização dessas leis. O ex-presidente cita constantemente que não é seu objetivo voltar ao início da CLT, mas sim criar uma legislação trabalhista que atenda ao novo mercado de trabalho. O seu plano de governo, no entanto, ele parece ser mais enfático ao dizer que vai revogar totalmente essa reforma. Então, para os trabalhadores e para as trabalhadoras que nos acompanham, a minha pergunta é justamente nesse sentido. O que se pretende? É retornar ao texto exato do modelo que vinha antes de Michel Temer, ou há no radar uma promoção de uma nova mudança, de uma atualização, de uma revisão? O que pretende Sofia Manzano em relação às leis trabalhistas? Bom, no nosso plano de governo, a revogação da reforma trabalhista de Michel Temer é apenas o ponto inicial, né? Porque se vocês pegarem, por exemplo, um trabalho feito pelo Diese, que compara, né, na reforma trabalhista de Michel Temer, os interesses da Confederação Nacional da Indústria e os interesses da classe trabalhadora em promover modificações na legislação, nós veremos que a reforma trabalhista de Michel Temer atendeu integralmente os interesses patronais e em nenhuma instância os interesses da classe trabalhadora. Então, essa reforma trabalhista de Michel Temer deve ser totalmente revogada. No entanto, outras modificações já vinham sendo feitas nas relações de trabalho no Brasil, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, com algumas flexibilizações nas relações de trabalho que prejudicam bastante a classe trabalhadora e sob o interesse, evidentemente, patronal. Assim como também no governo Dilma, né, quando se estendeu a possibilidade de terceirização para funções fins, né, das empresas, o que também gera todo um processo de precarização. Portanto, no nosso plano de governo é de revogação de todas essas medidas que prejudicaram as relações de trabalho, mas em avançar na adoção de um conjunto de outras medidas para melhorar a relação do trabalho nesta relação capital-trabalho. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. Porque então nós estamos dizendo, não é simplesmente voltar ao texto da CLT pré-Fernando Henrique, porque lá a jornada de trabalho é de 44 horas, né? Então, nós queremos, sim, reduzir a jornada de trabalho, e isso é possível no capitalismo brasileiro hoje. A outra questão, que é importantíssima para nós colocarmos, é a ratificação da Convenção 158 da OIT, que não permite a demissão imotivada como forma de redução salarial no mercado de trabalho. Hoje, ou não, sempre no Brasil, né, o mercado de trabalho brasileiro ele é muito flexível, porque o patrão pode demitir um trabalhador ou uma trabalhadora a qualquer momento, sem justificativa, para contratar um outro na mesma posição com um salário menor. Segundo a Convenção 58 da OIT, que é ratificada por inúmeros países capitalistas, esse tipo de prática não pode ser operado. Portanto, essa Convenção 58, ela deve ser ratificada no Brasil para que a gente não continue, né, a promover, por exemplo, um processo de aumento do emprego em determinados períodos, mas com salários cada vez mais baixos. Porque não é só emprego que nós precisamos gerar, nós também precisamos gerar emprego de qualidade, emprego bem remunerado. Há também algumas modificações que nós precisamos avançar, né, com relação ao que era o texto original da CLT, mas sempre no sentido de observar o interesse da classe trabalhadora, da sua organização sindical, da sua organização coletiva, né, e não como vem sendo feito nos últimos 25, 30 anos, que é o desmonte do aparato institucional da legislação trabalhista em benefício apenas
do patrão, dos empresários e não da classe trabalhadora.